Olá, bom dia, mais um Café com o Presidente no ar, nesse março que começa agora. Bom dia, presidente. Bom dia, Mirna. Só que a gente ainda vai falar um pouquinho do finzinho de fevereiro, porque semana passada tivemos muitas atividades aqui na Câmara Municipal, começando pelo Câmara Integrada, que teve um sabor especial aí, porque nós tivemos novos convidados também, né? Ah, sim, nossa, foi fantástica a participação nesse último Câmara Integrada, né, comemorando os aniversários de fevereiro. Uau, tinham mais de 100 servidores, inclusive os novos que estão chegando, né, os novos assessores de vereadores, já entrando nesse clima de integração, já conhecendo um pouco a dinâmica do funcionamento da Câmara, essas ações de acolhida, de boas-vindas, né? E sempre é um momento de encontro, de descontração, de integração mesmo. É fantástica essa iniciativa, que é da Diretoria de Gestão de Pessoas, que a gente sempre apoiou, né? Eu faço questão de estimular, porque obviamente isso cria um ambiente, organização saudável, né? É legal ver as pessoas se encontrando, se abraçando, assim, num ambiente de muito respeito, né? E amizade. Sim. Também é uma forma de valorizar o servidor, seja ele efetivo ou comissionado, e até os terceirizados. É uma ação que tem crescido e mobilizado os servidores a cada mês. Presidente, na última semana, a gente lembra, para você que está em casa, toda segunda e quarta tem reunião ordinária, e na última quarta-feira um projeto de sua autoria que homenageia o menino Theo Coelho Lima Silva, dando nome dele a uma área que fica lá no Parque Portugal. Na ocasião, inclusive, eu quem conversei com o senhor ali naquele momento do intervalo regimental, o senhor contou a história do Theo e por que é tão importante que a gente reviva nesse momento essa questão. Olha, às vezes as pessoas não dão importância a essa iniciativa da Câmara de denominar os logador, os próprios públicos, né? Colocando uma indicação de referência. Nesse caso específico, um espaço ali do cartódromo, na Lagoa do Taquaral, chamado Espaço Criança, agora denominando TEL, foi uma forma, primeiro, de homenagear essa criança, que teve uma história breve. Infelizmente ele faleceu aos 3 anos, mas nesse período ele foi uma criança muito alegre, muito afetiva. Você via a alegria de viver, né, no seu sorriso, no seu olhar. Infelizmente ele nasceu com uma doença autoimune, uma doença rara, de difícil diagnóstico, difícil tratamento. Num determinado momento, ele teve que fazer um transplante hepático. A sua mãe, inclusive, doou uma parte do seu fígado para ele poder fazer isso. O transplante foi bem sucedido, mas depois teve complicações e o garotinho veio a falecer. Mas onde ele passou, inclusive nos hospitais Boldrini, no Hospital das Clínicas da Unicamp, a sua presença ali irradiava alegria, irradiava vida, ele contagiava as pessoas. E é com esse espírito de... E eu recebi essa ideia, essa proposta, através do Thiago Ferrari, que é coordenador do PIC, o Programa da Primeira Infância Campineira. Porque como muitas crianças frequentam aquele espaço, principalmente nos finais de semana, eles vão ter uma referência de criança que amava viver, que viveu intensamente, com alegria. E é bom a gente preservar e estimular esses valores em todos. Então, é uma homenagem que a gente faz, a Câmara faz, para esse garoto, né, eternizando o nome dele e tudo aquilo que ele representou nesse pouco espaço em tempo que ele viveu, né, para sinalizar esperança na vida. Eu fiquei emocionado até com a homenagem, né? Fiquei feliz de ter sido escolhido como instrumento, mas eu acho que foi uma ação importante e a gente vai ouvir falar muito do Theo a partir daquela... Até vai ter lá uma placa daquele Espaço Criança ali na Lagoa do Taquaral. Tá certo, então a gente aguarda aí essa homenagem importante também, que a família, e que, como o senhor disse, que seja exemplo ali de que ali é um espaço justamente para as crianças viverem intensamente. É isso aí. Já que o senhor falou de doenças raras, a gente lembra que a gente está em fevereiro, que é o mês que trata inclusive desse tema, e o senhor trouxe especialistas na última semana para falar sobre isso. Sim, na verdade a gente instituiu o último dia de fevereiro, né, como Dia Municipal de Doenças Raras, que é um momento para a sociedade conhecer e refletir sobre várias doenças que, por serem raras, existe um critério lá para definir o que é raro, muitas vezes é de difícil diagnóstico,
e muitas não têm tratamento que é tão fácil, às vezes muito caro. Então, as famílias que têm algum membro com alguma doença rara passam por diversas dificuldades. E a ideia desse seminário, que reuniu especialistas de várias especialidades aqui na Câmara, foi conscientizar, inclusive, profissionais da área da saúde, né? Alertando os profissionais que, a partir de quadros diagnósticos, né, eles possam, muitas vezes não conseguem identificar direto uma causa de algum sintoma, talvez isso possa se enquadrar dentro de umas doenças raras. Aí buscar pesquisar e tentar facilitar esse diagnóstico mais precoce, né? Porque quanto mais precocemente você conseguir identificar com mais detalhes a doença que acomete um indivíduo, mais rapidamente talvez você possa fazer intervenções que ajude a enfrentar, tratar, curar, amenizar, né, os problemas dessas pessoas. Então o objetivo dessa data é exatamente isso, né? Eu quero até saudar o Wesley Pacheco, ele participa de uma entidade que ajuda muitas famílias de doenças raras, Direito de Ser, e ele que mobilizou e em parceria com a Câmara realizou esse seminário. Tá certo. Então, lembrando que você pode conferir, caso tenha perdido o seminário ao vivo, está lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. E na última semana, presidente, nós tivemos aí o anúncio do Show da Páscoa de 2026. A gente já está nesse período pré-Páscoa, que nós teremos aí 14 apresentações. E na ocasião, inclusive, o prefeito enfatizou a importância da Câmara e da participação da Câmara com as emendas impositivas para levar esse show, esse encantamento para os 4 cantos da cidade. Não. Na primeira, assim, essa é a terceira edição desse evento, né, Páscoa Encantada, que procura levar para os bairros espetáculos, né, em comemoração à Páscoa. E este ano, todos os espetáculos estão sendo praticamente subsidiados através de emendas impositivas. Então foram 14 vereadores que aportaram emenda e indicaram as regiões ou locais onde os eventos devem realizar. E normalmente as pessoas dos bairros, dessas regiões, procuram os vereadores, poxa, podia trazer esse evento para cá. Cumpre o papel importante da prefeitura, que é descentralizar ações como essa. A gente sabe que a Páscoa é um evento da cristandade, né? Tem um caráter de fé muito importante, né? Da ressurreição de Cristo. Mas, para além disso, você levar espetáculos que promovam alegria, diversão, né? Congregar as famílias de um bairro. Eu lembro, nos espetáculos que eu acompanhei ano passado e no outro, você vê o brilho nos olhos das crianças, né? Porque mexe com a imaginação, leva o mundo encantado, são espetáculos de qualidade e é uma ação cultural. Na verdade, a cultura tem várias manifestações e essa é uma delas, uma manifestação temática, né? E é um espetáculo de qualidade e eu percebo assim, que as comunidades locais se sentem assim, respeitadas, aumenta até aquele sentimento de pertencimento, poxa, Campinas, o meu bairro, né, pensou em mim. É muito legal e eu quero cumprimentar todos os 14 vereadores que indicaram a emenda, que faz desse, novamente, um evento que vai se tornar uma tradição na cidade. Sim. É uma coisa que veio para ficar. E para você que não conhece, o Show da Páscoa é uma produção musical temática que transporta o público para a Coelholândia, uma cidade de coelhos trabalhadores. E o primeiro espetáculo é no dia 13 de março e o último dia 5 de abril. A programação completa está lá no site da prefeitura. Você pode ver qual deles quer participar mais perto aí da sua casa ou do seu trabalho. Falando em trabalho, nós tivemos muito trabalho na última semana no que envolve a educação e vereadores, porque tivemos um evento aqui chamado Intercidades Educação e que o senhor participou. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessas discussões e de trazer a UVESP para Campinas com esse intuito de trazer esse debate. Primeiro, a UVESP, a União dos Vereadores do Estado de São Paulo, tem feito esse Intercidades com vários temas, né? Este foi sobre educação. E o fato da UVESP escolher Campinas é porque Campinas, reconhecidamente, é uma referência também na área da educação, né? Nós somos um polo
de educação muito rico, tanto universitário como técnico e fundamental, e também de educação infantil. Por isso eu já queria cumprimentar Sebastião Miziara, Silva Mello, por escolher Campinas, e foi um evento que reuniu perto de 40 municípios, que ele tinha essa conotação do Estado, e durante todo o dia foram apresentados temas, discussões sobre os desafios que envolvem a educação nos tempos de hoje. Nós temos um desafio de como incorporar toda a inovação tecnológica, levando isso para dentro da sala de aula, como isso aí pode facilitar o professor, potencializar o processo de ensino-aprendizagem, mas para além da tecnologia, há outros desafios que as escolas têm que enfrentar, e o profissional da educação, né? Como enfrentar a realidade do bullying, do preconceito, da discriminação, como tornar o ambiente escolar positivo para construir uma cultura de paz, né, de respeito à diversidade, como, por exemplo, também a educação infantil é sempre um desafio, né, como cada vez mais assim, a educação infantil tem sido importante, né, para a preparação desse indivíduo, né, para a sua jornada educacional, a questão do oferecimento da merenda, Sim. né, porque a gente sabe que a realidade, infelizmente, da sociedade faz com que muitas crianças chegam na escola e às vezes têm na merenda, não vou falar única, mas a principal refeição, e a gente sabe que a alimentação adequada, a nutrição correta, ajuda e é fundamental também no processo de aprendizagem do aluno. Então são vários desafios colocados que foram discutidos nesse dia com secretários municipais de educação, com vereadores, dirigentes educacional, não só da nossa região, mas de outras cidades do estado. E foi muito legal ver o depoimento de muitos profissionais colocando Campinas como referência também nesse setor de educação. Presidente, muito trabalho ainda no Parlamento Metropolitano. Para você que já acompanha, deve saber que o presidente, além de presidente da Câmara de Campinas, ele preside também o Parlamento Metropolitano. Para você que não sabe, o Parlamento Metropolitano, ele reúne os presidentes das câmaras municipais da região metropolitana de Campinas, no qual o senhor está à frente da nossa região. E na última semana tivemos uma reunião em Morungaba, ano eleitoral, tivemos que falar sobre um tema importante, né? Sem dúvida. Aliás, na cidade de Morungaba, além do parlamento da região metropolitana, nós tivemos pela presença de presidentes do parlamento do Circuito das Águas, né? Sim. Algumas cidades que não estão na Fica nossa bem região. pertinho da gente, né? Enfim. E levamos o Dr. Marcelo Pellegrini, que é advogado especialista em direito eleitoral, para falar um pouco das eleições, sobre a perspectiva do direito, mas ele também focou num aspecto importante, né? Como cada vez mais a gente percebe que a tendência do voto distrital, assim, há um movimento no sentido em fazer com que as pessoas votem em candidatos a deputados da sua região. E isso é importante. Então, pensar na distritalização do voto, ainda que ela não seja já não foi oficial, aprovada lá na reforma. Mas é uma tendência. E ele falou muito bem, assim, a necessidade de você priorizar o voto em deputados que você tem acesso, que você conhece, que conhece a realidade do município, da região, para no exercício do mandato, seja do deputado estadual ou federal, ele ajudar, principalmente buscando recursos para fomentar programas nas várias áreas de políticas públicas, né? E também falou um pouco do desafio que é combater a campanha na internet, né? Mó ladrão de votos. Se pegar a última eleição, mais de 60% dos votos de Campinas foram para deputados que não são nem da região. Não sabem nem onde é Campinas. Nem onde é Campinas. Talvez por questões temáticas, por algumas coisas que também tem a sua razão de ser, né? Mas para a gente começar a refletir um pouco sobre a distritalização do voto. E foi um debate muito legal, a gente viu muitas manifestações de vereadores, presidentes de câmaras apoiando essa iniciativa. Aliás, essa sugestão saiu numa conversa informal de presidentes de câmara, e no ano eleitoral é bom a gente refletir e procurar, a partir do parlamento ou das câmaras, a gente ajudar a conscientizar
o eleitor sobre a importância do voto e a importância de escolher bem os candidatos. Tá certo, então, essa reportagem você também confere na TV Câmara Campinas de como foi esse evento. Nós temos, inclusive, toda essa playlist lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Por hoje é só, presidente. A gente se vê na próxima segunda-feira. Se Deus quiser. Até lá!